Olá, chicos del sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, eu vou propor para vocês algumas atividades para vocês realizarem aí na casa de vocês, tá bom? Primeiro, eu quero desafiar vocês, né? Lembra daquele livrinho Desafio que vem acompanhado do nosso livro? Então, vocês estão sendo desafiados em espanhol a fazer. Abram na página 2 e 3, tem uma imagem, né? É referente aos meios de transporte. A gente não se imagina sem meio de transporte, né? Para onde a gente vai, a gente quer se locomover, a gente precisa do meio de transporte. Seja aqui na cidade, seja no campo, a gente precisa ter um meio de transporte. E aí ele dá algumas dicas, certo? Ele dá um desafio para você. Então você vai encontrar esses meios de transporte nessas imagens de acordo com aquilo que ele pede, tá bom? Então se desafiem, se divirtam aí, tá bom? Depois, vocês vão pegar o livro, né? E na página 105 e 106, vocês vão responder as atividades que tem lá. É uma revisão de todo o conteúdo que a gente já viu. Vocês vão responder sobre o meio de transporte em espanhol, sobre as horas em espanhol e sobre o tempo verbal presente do indicativo, de verbos regulares, irregulares e os pronominais, tá bom? Então, respondendo essa atividade, você está revisando os conteúdos que a gente já viu, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão para a página 22. Tem um texto lá bem interessante, né? Que vocês vão ler esse texto e vão responder na página 23 as atividades que estão propostas lá. Vão responder em espanhol. Então, lê o texto direitinho, né? Com cuidado, lê o texto e depois vocês vão responder essas questões que estão lá, certo? De acordo com o que está pedindo, tá bom? Depois que você leu o texto, que você respondeu as questões, vocês vão fazer a tradução desse texto para o português. Vai traduzir no caderno, tá bom? Cuidado quando você faz a tradução, certo? Eu vou chamar a atenção para esse ponto, porque embora o português e o espanhol eles sejam muito parecidos, eles são oriundos do latim, a gente não pode se segurar nisso e traduzir de qualquer forma, certo? A gente tem que tomar cuidado, porque existem palavras que no português é uma coisa e que em espanhol é outra. Eu escrevo igual, realmente, mas quando ao significado são completamente diferentes. E isso faz com que o texto ele seja confuso, não tenha concordância, certo? Por exemplo, a palavra borracha, né? Em espanhol é chamada de goma, certo? Borracha que a gente utiliza, né? O nosso material escolar é chamado de goma em espanhol, certo? Eu já falei isso para vocês. Em português é chamado de bêbada, certo? Então, borracha em português é goma em espanhol e borracha em espanhol é bêbada em português. Então, observe como dificulta. Quer ver outra palavra? Salada. Salada que a gente come, né? No almoço, no jantar. Salada é uma palavra salgada em espanhol. E salgada é salada em português. Entendeu? Então, isso são chamados falsos amigos. São os falsos cognatos. São palavras que parece que é uma coisa e é outra completamente diferente. O que faz com que o seu texto, a sua frase, fique confusa, fique sem nexo, fique sem concordância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz traduções, tá bom? Então, procura um dicionário, né? Tenha sempre um apoio como dicionário online, certo? Tem o reverso, tem o Lingui, que é muito bom, certo? Tanto para palavras quanto para frases. Tem o Word Reference, que para traduzir texto é excelente. Então, aproveite essa ferramenta e faça. E não faça de qualquer jeito, certo? A gente procura sempre ter um apoio, sempre uma ferramenta segura para poder traduzir o texto ou uma frase de forma coerente, de forma precisa, certo? De forma correta, tá bom? Da forma que tem que ser mesmo. Então, traduza direitinho. Se tem dúvidas, vai para o dicionário mesmo, pesquisa lá como é que traduz aquela palavra, porque, como eu falei a você, né? Em português é uma coisa, em espanhol é outra. Você quer ver uma coisa? A palavra oficina, em português, é escritório, certo? E oficina em espanhol é taller. Então, oficina em espanhol, escritório em português. Taller em espanhol, oficina em português. Então, né, a gente tem que tomar certos cuidados com as palavras, tá bom, gente?
Então, traduza direitinho e depois eu vou pegar essa tradução para fazer a correção, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá?